nós vamos começar falando dele, do Cruzeirão polemicão, cabulosão, porque o Cruzeiro ontem, né, nós falamos aqui no placar, que o técnico Fernando Diniz estava com tudo encaminhando para permanecer na Raposa para 2025. A decisão foi tomada ontem, após uma reunião lá na Toca, que estava envolvendo o treinador, membros da direção celeste. Ô, Fenômeno, começar com você, conta pra gente, o que você achou desse imbróglio, dessa confusão, dessa bagunça toda? É muito amadorismo, né, Ailton? Porque o torcedor começa a ver sinais de associação em meio à SAF, né? A gente lembra os tempos de associação no Cruzeiro, em que as decisões eram tomadas muito à flor da pele e num momento quente, né? Não comunicadas diretamente a quem deveria ser. Então, assim, essa informação da saída do Diniz, é sempre bom a gente frisar isso, né? Ela não foi plantada pela imprensa, ela foi vazada de dentro do Cruzeiro para fora, né? E a imprensa deu a função que é informar o torcedor. Então, assim, não é nada, não é maluquice, assim, imaginar que o Fernando Diniz ia sair, porque resultados péssimos, desempenhos dos jogadores caíram muito, né? Depois da chegada dele. Já não estavam lá muito positivos com o comando do Seabra, mas caiu muito com a chegada do Diniz. Então, assim, se ele fosse demitido, não seria uma surpresa para ninguém, né? Acredito que todo mundo concorde com isso aqui. Mas a forma que foi, a gente fica claro pra gente que a resposta dele na coletiva pós-jogo contra o Juventude foi determinante para essa reunião de ontem, né? A resposta que ele deu, escancarando o amadorismo da diretoria do Cruzeiro em não saber lidar da forma correta com uma demissão, escancara essa gestão nada profissional que o Cruzeiro tem hoje, né? Muito à flor da pele, sem pensar nas consequências daquela decisão. Pois é, Juan, ninguém inventa notícia, né? Pelo menos a imprensa séria não inventa notícia. E todos os órgãos de imprensa deram a mesma notícia. E não foram veículos de pouca credibilidade, né? Todos os veículos deram, todo mundo tem a sua fonte. E mais de uma fonte revelaram essa história da saída do Fernando Diniz. Todo mundo já sabia disso. Aí agora tem um desfecho que ninguém assim poderia cravar com 100%. Eu acho que rolou até aquela história, pô, se a gente manda ele embora agora, olha a situação, a gente vai ter que pagar até uma multa a mais, vai ter danos morais, vai ter alguma coisa a mais em entrar. E o Diniz também não é bobo, ele ganha 1.300.000 no final do mês. Quem é que quer perder uma boquinha dessa? Você perderia, Juan, essa boquinha? Em hipótese alguma, abraçar como pudesse. Agora, sim, chama muita atenção a forma com que foi conduzido, né? Seria uma demissão completamente aceitável pela a falta de desempenho, né? Tem 2, 3 meses aí que o Diniz chegou no Cruzeiro e a gente não viu o Cruzeiro evoluir ou conseguir grandes resultados esportivos. Então, um trabalho ainda muito no começo. É aquilo que a gente falou. Quando você contrata o Diniz na reta final de uma temporada, você não pode cobrar nada de diferente disso. O Diniz é um cara que chega, implementa as suas ideias, então vai demorar a atingir. Então, talvez o erro da escolha do Diniz já tenha sido lá meses atrás, quando determinaram ele, naquele momento da temporada, para ser o técnico do Cruzeiro. Caminhava para a demissão, todo mundo tinha essa informação, tivemos o quebra-pau lá em Caxias do Sul, na entrevista coletiva, e depois volta atrás. E seria importante a gente ter uma coletiva, ter um pronunciamento do Pedrinho, ou então do Alexandre Matos, para saber por que caminhou para essa mudança de rota. Porque, você disse muito bem, ninguém planta notícia. Se todo mundo tinha, é porque partiu de dentro para fora, do clube para os meios de comunicação. Pois é, ô Matheus, a gente pode também falar uma coisa, o Diniz ele foi contratado para ter um desempenho e não teve. O desempenho dele foi muito abaixo do que se esperava, um dos piores desempenhos de um técnico na história do Cruzeiro. Eu não estou falando de uma reta, eu estou falando da história do Cruzeiro. Ele não tem nada para entregar, nada que o credencie a continuar. Mas mesmo assim, o cara que assina o cheque no final do mês falou, eu quero que ele continue. O problema é dele, né? O problema era dele mesmo que eu ia falar. O seguinte, que ele ama o Cruzeiro, e nós estamos falando do Pedrinho, né? Ninguém duvida, todo mundo sabe, né? Torcedor, só que eu acho que ele ainda não sabe gerir um clube de futebol. Eu acho que ele também deve ter colocado pessoas próximas a ele, talvez não o Matos, que já está acostumado com o futebol, que também não tem essa experiência. Quando ele solta um áudio lá atrás, porque a voz era dele, não tem como ser dele, né, gente? Que ele fala assim, esses caras têm que jogar, o doce começa a desandar ali, né?
Então aí ali já começa a ter algum problema. Eu garanto que o Seabra, ele tinha pensamento assim, que era mais ou menos o meu. Em cada 2, 3 rodadas eu coloco um jogador. Cada mais 2, 3 rodadas eu coloco um jogador e esses 7 reforços vão daqui a pouco serem titulares. Ou não. Ou igual o Wallace, né? Até hoje ele não foi aquele Wallace que a gente já conheceu. Né? Então, nessa aí ele erra também. E aí ele traz o Diniz no meio da temporada, como os companheiros já falaram, que o Diniz no meio de temporada não dá certo, né? Não é a primeira vez. Ele só tem 5 vitórias no ano, essas no Cruzeiro e as outras no Fluminense. Então aí mais uma vez ele mostra que ele ainda não tem essa experiência. Ele está assinando cheque, mas ele ainda não tem essa experiência de gerir um clube de futebol. Ele tem que amadurecer mais um pouco nessas decisões aí. Tinha que mandar ele embora. Eu acho que ele vai pensando, ele pensa assim, vai ficar feio, né? Não vai ficar legal para mim, então ele vai deixar o Diniz. Agora, tem um lado positivo? Vamos tentar achar um lado positivo? Diniz vai começar a temporada. Não sei quanto que o Pedrinho vai disponibilizar para contratar, 200, 250, 300, não sei se é isso tudo, mas tem que trazer jogadores que caibam nesse perfil, né, do Diniz, nesse esquema de jogo dele para dar certo.